Bom dia aí de São Pedro do Atacama, 5 e pouco da manhã. Aqui na nossa frente está aí o vulcão Licancabur e a gente está se preparando aqui para sair. Vamos começar agora as atividades com o Geyser del Tátil. Vamos fazer um deslocamento grande para conhecer aí. Esse é um dos principais atrativos aqui da região. Vamos lá. Chegamos aqui no Geyser del Tátil, deserto do Atacama. O lugar realmente é impressionante. A gente acabou de chegar e existem fumarolas, né? Geysers espalhados por todo canto. É uma região bastante instável, né? Aqui na cadeia dos Andes, na Cordilheira dos Andes. E é realmente impressionante. Então vamos dar um giro aqui e conhecer um pouquinho desse lugar espetacular. Aquí nos encontramos en el tercer campo geotérmico más grande del mundo, ¿ya? El primero se encuentra en Estados Unidos, Yellowstone, que es bien famoso, y el segundo en Rusia, ¿ya? Este vendría siendo el tercero. Si se fijan, es bastante grande. Aquí estamos inmersos en la cordillera de los Andes. Gracias al empuje de la placa de Nazca es que se ha ido formando Chile. Ya Chile está en un borde de placa tectónica. Entonces la placa de Nazca hace empuje en subducción a la placa sudamericana y eso ha ido formando y elevando las cordilleras. Como por ejemplo hacia la costa tenemos la cordillera de la costa. Que de hecho gracias a la cordillera de la costa es que este lugar, o sea San Pedro de Atacama en general, sea tan seco. Porque impide que la nubosidad del Pacífico pase al interior. Y acá en San Pedro, en el oasis, estamos rodeados de cordillera, ¿cierto? Y por acá, por este lado, aquí en el lado oeste, estamos rodeados de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que impide la humedad del Atlántico que llegue a San Pedro. Por eso es uno de los lugares bastante secos y que tiene condiciones perfectas para ver el cielo nocturno. Entonces, este empuje de las placas tectónicas hace que los minerales, la roca bajo tierra, se derrita. Ahí fluctúa una temperatura entre 600 grados a 1400 grados Celsius, ¿ya? Y eso hace que el magma, ¿ya? Toda esa energía busque una forma de salir. El empuje también crea como burbujas, ¿ya? De magma bien grandes. Entonces aquí en los Andes tenemos algunos volcanes, bueno, muchos volcanes activos, la verdad, muchos volcanes activos. Acá en San Pedro hay uno muy famoso que es el Láscar, que se encuentra en alerta naranja, ya que hace poco ha tenido mucha actividad, ya se cree que en algún momento vaya a hacer erupción, ya por eso está en alerta amarilla. Más acá al norte tenemos el volcán Putana, que también tiene bastante actividad, y acá lo que dice el Tátil, que bajo tierra hay una cámara magmática.
Entonces a medida que uno va subiendo hacia la superficie, esta cámara magmática se va enfriando, ¿cierto? Pero sí la roca, como está en contacto con ella, se calienta, ¿cierto? Y bajo tierra, esto es igual como si fuese un nido de hormigas. ¿Ya? Hay muchos acuíferos, ¿ya? Todo este terreno que nosotros pisamos se ha ido formando por la actividad volcánica de los Andes y por el depósito de cenizas. Si se fijan alrededor, este tipo de roca es conocida como ignimbrita, ya que es una roca sedimentaria que, dependiendo las distintas erupciones volcánicas, las cenizas se han ido depositando, ya tienen distintas composiciones. Entonces se han ido erosionando y bajo tierra se han ido formando estos acuíferos. Entonces, al calentarse el agua, por presión, el agua busca un lugar por donde salir, ¿ya? Y ahí busca un lugar por donde salir y empieza a tirar, a elevar el agua sobre la superficie. Y depende mucho la geometría del acuífero, está relacionada con la periodicidad del geyser. Por ejemplo, si es muy grande, muy grande, le va a tomar un poco más tiempo salir a la superficie. Si es un poco más pequeño, va a tomar un poco menor tiempo en salir hacia la superficie, ¿ya? É uma sensação esquisita, é um negócio que mexe com a gente. Tá mais uma vez caminhando praticamente numa cratera de um vulcão. E essa aqui, ela é bem mais ativa do que a do vulcão Galan, onde a gente viu lá as fumarolas, etc. O vulcão Galan tem uma cratera muito larga, né, com um diâmetro muito grande, e essa daqui não. A gente consegue, a olho nu, reparar um diâmetro bem menor, né? E você consegue ver o depósito de sal e as fumarolas. Você sente que o terreno aqui é realmente instável, né? Aqui embaixo da gente, bem profundo, há magma vulcânico. O vulcão aqui está ativo. É um lugar espetacular. Espetacular. Boa tarde aí de São Pedro do Atacama. E São Pedro aqui não foi muito amigo nosso não, viu? Tá aí, ó. Jogaram o barro aqui na rã. A gente tá parado aqui, ó, embaixo de uma árvore. Vamos sair agora para um passeio de cavalo e já fomos premiados aí, ó, com um barrão violento. Tem que pedir pra galera tentar dar uma limpada aqui pra gente, mas é isso aí. Tarde quente aqui em São Pedro, carro descansando, e a gente vai sair hoje à tarde agora com um passeio de cavalo. Vamos lá. Fim de tarde aqui no Atacama, a gente saiu para um passeio de cavalo. Estamos aqui, ó, eu, Isabela, o nosso guia e o chefe aqui do passeio que vai à frente. Os cavalos são enormes, muito grandes.
E a paisagem é, mais uma vez, né, lunar. Muito bacana, lugar diferente para cavalgar. Muito calor, apesar de estarmos no inverno. Chegamos de volta aí. Isabela vai desembarcar aí. Passeio espetacular aqui pelo deserto do Atacama. Depois de um passeio a cavalo aqui no deserto do Atacama, simplesmente incrível. O passeio todo, a gente teve vista aí do vulcão Licancabur e também da vila aqui, que eles chamam de oásis, né? Uma parte verde, onde fica a vila de São Pedro de Atacama. Depois de um dia maravilhoso e ainda sem esquecer dos geysers Del Tátil de manhã. A gente tá indo agora pra piscina quente aqui do hotel. Mostrar pra vocês o caminho todo. Eles fizeram uma passarela aqui, ó. E aí é um pouquinho, acho que uns, sei lá, uns 3 minutinhos caminhando. Não é tão perto, mas não é tão longe. E olha isso, gente. Olha ao fundo o Licancabur iluminado. Vou filmar já já pra vocês mais perto. Mas a vista tá simplesmente sensacional. O dia tá lindo. Fez um sol, um calor na medida do ok, né? Não fez tanto calor, mas também não tão frio. Então, vamos finalizar o dia aí na piscina quente e depois o nosso jantar. É isso aí, gente. 6h10 da tarde. A gente acabou de chegar numa espetacular cavalgada pelo Atacama. E eu já tô aqui, ó. Um pouco cansado, mas faz parte, né? É o preço que a gente paga por visitar lugares fantásticos como esse aqui. Então vou dar uma relaxada aqui hoje. Final de tarde. Aguinha aqui, ó, quentinha. E mais tarde um pouquinho a gente vai pro jantar. Amanhã é um novo dia de atividade. A gente ainda não definiu o que vai fazer, mas com certeza alguma coisa bem bacana.
Boa noite, pessoal. Estavam sentindo falta desses vídeos gourmet provando pratos ao redor do mundo? O que vocês acham do Maurício criar no canal dele uma série de vídeos provando comidas com MK? Jesus, isso não vai acontecer. A gente tá aqui no nosso hotel. Ontem nós não filmamos, que a gente tava super cansado e enfim. E hoje o dia foi super legal, fizemos vários passeios bacanas e agora chegou o horário do jantar. Estamos aqui no nosso vinho Lá vem o pão. e olha aqui. Isso daqui é uma sopinha de beterraba. A minha sopa de beterraba. O Maurício pediu uma sopa de beterraba também. E vocês vão ver que os pratos aqui são bem diferentes, eu diria. Aqui, ó, são dois tipos de manteiga. Eu esqueci essa daqui, mas essa a gente lembra bem. É manteiga de cinzas. Cinza Não de é vulcão. horrível, é diferente, né, Maurício? Fala aí. Cinza de vulcão. Parece uma pasta de dente de carvão pra deixar o dente branco. Mas é bom. E aí, Maurício, o pessoal quer ver você provando essa sopinha super apetitosa aí de beterraba. Vai? Mas tem que Cheiro ter, forte de beterraba. tem que ter aquela sinceridade, né, MK? Eu gosto de beterraba, né? Eu tomo suco, então, pra mim... Boa, Faltou sal. sempre. Já eu mostro os pratos principais. Uma curiosidade sobre o restaurante aqui do hotel é que ele é assinado pelo Virgílio Martínez. Simplesmente, para quem não conhece, o chefe que é dono, né, do restaurante central no Peru. Simplesmente o melhor restaurante do mundo. E o cardápio ele é bem diferente. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, esse primeiro prato, ele tem várias coisas regionais, como por exemplo, a quinoa do altiplano, milho. O segundo que a gente acabou de pedir, né, que é a sopa de beterraba com folhas de coca. E enfim, olha esse, crudo de setas regionales, chañar, quinoa negra e kiwisha. Todos os produtos daqui, esse chañar é como se fosse um fruto. Inclusive a manteiga, que eu não sabia o nome, é desse chañar, um fruto bem docinho. Eu gostei da manteiga. E mais outras opções aqui, ó. Quinoa tá quase sempre presente, porque é um cereal aqui da região dos Andes, né? Então tem muito, mas a gente ficou nesse aqui, ó. Ossobuco e purê de papas. O tradicional que a gente conhece, né? Ossobuco e purê de batatas. Então não tem erro, né, Maurício? Se eu estiver vivo, tô comendo cinza de vulcão. E agora chegaram os nossos pratos principais. A gente não quis inventar muito, fomos no ossobuco com purê de batatas. O MK me copiou. Ah. Coitado. Hoje a gente não quis inventar muito, a gente já tá há alguns dias aí provando os pratos típicos. Hoje no almoço eu provei uma sobremesa típica de chañar, mas hoje no jantar a gente quis pedir uma coisa mais clássica, carne com purê de batata. A única questão de quase todos os restaurantes que a gente vem passado aí nesses 20 dias é que sempre falta sal, pro nosso gosto, né? Coloca sal aí, Maurício. E aí, MK? Não precisa nem ver se falta sal. Já Tá gostoso, viu? já eu volto com as sobremesas. E para finalizar a sobremesa, hoje a gente não quis inventar muita coisa. Hoje a gente tá nos tradicionais. Eu pedi um sorvete do dia, que é de laranja. E o Maurício pediu um helado de avelãs. Olha o tamanho da bola e olha o tamanho da colher. Quantas colheradas será que cabe aqui? Olha É uma isso. quinelle, Maurício. Essa colher acho que nem entra na minha boca. Prova aí.
Deve estar bom. E é assim que nós finalizamos o nosso jantar. Boa noite.